Bom dia, meus pequeninos, mais um vídeo no nosso canal. Dessa vez vamos para o livro de Geografia, página 29, né, seguindo a nossa rotina, e a página 30. Nessa unidade, como já falei para vocês, nós estamos aprendendo mais sobre a sociedade e o município, a integração entre campo e cidade. Próxima semana, acredito que a gente já talvez termine a unidade 2 do livro de Geografia, porque próxima semana a nossa rotina será em cima dos livros, certo? Porque eu ainda não comecei a preparar a terceira apostila, então semana que vem nós estaremos nos livros. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler um pouquinho sobre os povos indígenas, né? Aqui, ó. Povos indígenas brasileiros, o modo de vida dos índios que ainda vivem no Brasil. Vamos acompanhar o nosso textinho com atenção, certo? Povos indígenas brasileiros, modos de vida. Em muitas sociedades, faz parte do modo de vida das pessoas trabalhar para comprar alimentos, roupas, medicamentos e tudo do que necessitam para viver. Mas em algumas sociedades, como a de muitos povos indígenas do Brasil, não é assim. Então vamos ler o texto a seguida para a gente entender mais como é que vivem os índios. Como falou aqui nesse pedacinho de texto. A sociedade que nós conhecemos, que nós estamos inseridos, eu enquanto professora, vocês enquanto alunos, é a sociedade que nós adultos precisamos trabalhar para sustentar os nossos filhos, desde roupa, comida, material escolar, né? E assim. E vamos entender mais então como é que vivem os índios, se eles também vivem dessa maneira. Primeiro parágrafo. A maioria dos povos indígenas brasileiros vive completamente das florestas, savanas. O que é savana? Vamos parar por aqui para entender o que é savana. Tipo de formação vegetal composta por plantas rasteiras, árvores pequenas ou de médio porte e de troncos retorcidos. No Brasil, as savanas também recebem o nome de cerrado, mas na frente nós vamos estudar o que é cerrado, que aí já entra para a parte dos biomas brasileiros, certo? Mais na frente. Então vamos lá. Savanas, vamos começar do começo. A maioria dos povos indígenas brasileiros vivem completamente das florestas, savanas e rios, de uma mistura de caça, coleta e pesca. Eles cultivam plantas para alimentos e medicamentos e usam plantas para construir casas e fazer objetos do cotidiano. Culturas básicas como mandioca, batata doce, milho, banana e abacaxi são cultivados em roçados. Animais como queixadas, antas e macacos e aves como mutum são caçados para a alimentação. Castanhas e frutas, como açaí e pupunha, são regularmente colhidas e mel de abelha é saboreado. Peixe, particularmente na Amazônia, é um alimento importante. Os Enauenê Nauê, que não comem carne vermelha, são famosos, essa tribo não come carne vermelha. São famosos pelas barragens de madeiras chamadas Uaitiuina, que constroem em pequenos rios, a cada ano para pegar e defumar grandes quantidades de peixes. Muito legal. Os povos indígenas têm um inigualável conhecimento de suas plantas e animais e desempenham um papel crucial na conservação da biodiversidade. De acordo com estudos científicos, as terras indígenas são atualmente a mais importante barreira para o desmatamento da Amazônia. Então vamos entender aqui o que é biodiversidade, crianças. Biodiversidade é um conjunto dos seres vivos, vegetais, animais e micro-organismos dos ambientes da terra. E terra indígenas é terra de uso exclusivo dos povos indígenas, demarcada pelo governo brasileiro. Certo?
Então, leiam o texto mais de uma vez para que vocês possam entender melhor. Então, vamos para a nossa próxima página. Número 2. Isso aqui é porque é a continuidade desse aqui. Olha, esse aqui a gente já tinha feito um. Quais atividades os indígenas mencionados no texto da página anterior praticam? Elas são semelhantes ou diferentes das praticadas pelos grupos dos quais você faz parte? Explique. Essa resposta será pessoal, mas eu vou ajudar um pouquinho vocês. Quais são as atividades, que atividades os indígenas mencionadas no texto praticam? O que é que mencionou no texto? Mencionou a caça? Mencionou, tia Kaline. Caça anta, caça... Isso também aqui no texto. Caça anta. Caça o que mais? Tô dizendo aqui. Coleta. Cultivo ou pesca. Cultivo de alimentos. E pesca. Essas daqui foram as atividades indígenas mencionadas no texto. Agora vocês vão responder uma resposta pessoal. Elas são semelhantes ou diferentes das praticadas pelos grupos do qual você faz parte? Você faz parte de um grupo indígena? Não. Nós fazemos parte, basicamente, de uma sociedade. Nós moramos em uma cidade chamada Cruzeta, no interior do Rio Grande do Norte. Então, aqui, como é que vivem as pessoas ao seu redor? Como elas praticam essas atividades? Qual é essa diferença? Qual é a diferença das atividades praticadas pelos indígenas para as atividades praticadas aqui em Cruzeta, na nossa sociedade? Vocês vão? Essa daí vai queimar um pouquinho o juízo e eu quero respostinhas legais. Certo? 3. Por que no texto é dito que os povos indígenas são importantes para a conservação da biodiversidade? Essa eu vou responder no quadro para vocês. Certo? 3. Vamos olhar. Por que é dito no texto que os povos indígenas são importantes para a conservação da biodiversidade? Como o modo de vida desses povos está relacionado à natureza, eles desenvolvem estratégias para a sua conservação. Como o modo de vida desses povos, o índio não depende da natureza, então é claro que ele conserva a natureza. Não? Como o modo de vida indígena, vou colocar assim, indígena está relacionado à natureza, por isso que dizem que eles são primordiais para a conservação da biodiversidade. Eles desenvolveram estratégias para a sua conservação. Eles desenvolveram estratégias para a sua conservação. Ponto final. 4. Observe as fotografias. Qual delas mostra o modo como os Enauenê, Nauê pescam, de acordo com o texto na página anterior? Marque com um X. Olha como a barragem citada no texto que eles constroem. Ó.
né? Olha aqui, para eles pescando peixe em grande quantidade, que interessante. Barragem construídas com galhos de árvores para capturar peixes no Vale do Rio Jurema, no estado do Mato Grosso, em 2005. E aqui, um índio pescando com arco e flecha, certo? Então, qual dessas fotos aqui mostra o modo como os Enauê Nauê pescam, de acordo com o texto da página anterior? Número 5. Em sua opinião, todos os povos indígenas têm os mesmos costumes? Explique dando exemplos. Olha aí, vale uma pesquisa mais aprofundada sobre os modos de vida dos indígenas. Mas vocês podem estar fazendo aí no celular da mãe de vocês, mas vou dizer a vocês que não, cada tribo ela vive de modo diferente. Veja que essa tribo aqui, os Enauê Nauê, pescam dessa forma. Outra tribo já pesca usando arco e flecha. Eu acredito que deve ter tribos que pescam também usando a rede, certo? Já tem índios que moram na cidade, muitos no Brasil já perderam um pouco da sua essência e já moram na cidade, em casas como as nossas. E também tem índios que vivem ainda com os costumes, como os primeiros indígenas. Então eu vou disponibilizar no grupo para vocês um link, um texto ou um vídeo, eu vou pesquisar hoje, falando sobre o modo de vida dos indígenas no Brasil, para facilitar essa resposta 5 para vocês, tá bom? Beijo, quero as respostas do privado.